O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o Horácio Hudson Carneiro. Ele nasceu no Trairi, estudou no Colégio São Francisco de Canindé, no Colégio Agrícola de Pacatuba e no Liceu do Ceará. Formou-se pela Escola de Especialista da Aeronáutica, onde trabalhou por 25 anos como especialista em comunicações no Serviço de Proteção ao Voo e Tráfego Aéreo. Cursou Ciências na UES e Teatro nas escolas Leonardo Alves, Tablado, Casa de Artes de Laranjeira, todas no Rio de Janeiro. Estudou Informática em Manaus e Escola de Dados e trabalhou por 10 anos como desenvolvedor de sistemas de banco de dados. Estudou Letras e Jornalismo aqui na Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Hudson, muito obrigado aqui pela sua presença aqui no programa Destaque. Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória de escritor. Como é, que eu sei que você está lançando, né, um livro muito interessante aqui, chamado Alvorecer, é um romance, mas antes de você falar aqui do seu romance, eu queria que você falasse de você. Como é que você trilhou e trilha e começou e caminha e por esse alvorecer da escrita? Tá certo. Em 82, eu fui morar no Rio de Janeiro, transferido, né? Era militar. E quando eu cheguei lá, eu fui até inclusive para continuar meu estudo de matemática. Eu queria fazer um mestrado em matemática. Só que, eu falando com um colega, aquelas coisas a gente às vezes é incentivado por colegas, né? Ele falou para mim: rapaz, você devia aqui no Rio fazer uma coisa que não tem lá no Ceará. Por que tu não vai estudar teatro? Aí ele mesmo procurou dentro nas páginas amarelas, aí tinha lá um curso de teatro Leonardo Alves. Aí eu liguei para o curso e fiquei matriculado. Aí fui estudar teatro e comecei a gostar dessa coisa de teatro, de literatura, e foi a partir daí que eu comecei a estudar criação de personagens, como desenvolver um personagem. E aí vim embora em 93 eu vim morar em Fortaleza. Até então eu não escrevi, eu escrevi alguma coisa sobre peça de teatro, escrevi alguma coisa, algumas peças eu tenho escrita. Mas livro mesmo eu nunca tinha pensado em escrever. Saí de Fortaleza, fui morar em 96, fui morar em Manaus. E chegando lá foi que eu gostei dessa coisa da Amazônia, do visual. Eu passei a frequentar essa coisa de boi, de dança, né? E outro colega também entrou na história e eu já estava querendo parar de trabalhar com informática porque o cabelo estava começando a cair muito, né? Eu não sabia que informática fazia o cabelo cair. Porque é muito estressante, a informática é muito estressante, né? Essa aqui é a verdade. Aí um colega falou: rapaz, por que tu não escreve? Por que você não escreve? Aí foi a partir, acho que de 97, 98, que eu comecei a pesquisar essa coisa de como escrever, né? Aí li algumas coisas do Campbell, né? De essa jornada do herói. E eu comecei a me envolver com essa coisa da escrita. E a Amazônia veio dessa parte do herói amazonense, do índio como herói, né? Eu lembrava muito do nosso José de Alencar, né? Pegar o índio e transformar num herói. E eu comecei a pensar a respeito dessa situação, de como um índio pode se tornar um herói, porque nessas músicas de boi eles estão sempre falando disso. Com certeza. O índio como um herói, o índio como um guerreiro, né? Eles inclusive usam muito esse nome, né? Guerreiro. O boi garantido e o precioso. Né? O boi garantido e o caprichoso. Caprichoso. E as músicas são muito envolventes, são muito... E eu passei a pensar nisso. Então eu pensei nos personagens, só que eu queria uma coisa mais envolvente. Então eu trouxe esse personagem o mais longínquo que eu pude ir, né? Eu pensei, quando o homem nasceu, será que ele nasceu assim igual a gente? O índio nasceu assim? E eu acredito que não, que ele viveu no habitat de um monte de feras, né? Então ele deveria ter alguma coisa de fera, né? Deveria ter alguma coisa de fera. Então eu imaginei ele com uma visão mais poderosa, alguma coisa de uma águia, né? Alguma coisa assim. Imaginei ele com o olfato do lobo, do cão, E eu criei esse personagem a partir desses dados, né? E trouxe essa genética até hoje. Criei esse nome Cuyumatá, que seria
um guerreiro e predador lá naquela época, né? E trouxe só a genética dele até os nossos dias para o nosso herói. Uhum. Aí, mas eu queria saber de você, quanto escritor, esse ato de escrever, eu lembro de Humberto Eco, né, quando escreveu O Nome da Rosa, que ele passou 45 anos para produzir aquele livro, e ele mesmo declarou em um romance dele que era uma coisa terrível, né, você e ter que criar aquele personagem e fazer com que aquela história tivesse sentido e tivesse... E como é o seu ato de criação, né? Você demorou para colocar vida nesse seu personagem que você criou aqui no livro Alvorecer? Na realidade, eu já tinha essa base do teatro, né? Porque o personagem é escrito tanto para representar no teatro quanto para um livro da mesma forma, né? Você tem que conhecer o personagem o mais profundo possível. Onde ele morava, onde ele vivia, quem são os pais, quem é a família, como é que ele se sente naquele momento. A mesma coisa do teatro, né? Agora, o que eu acho mais interessante, né, no fato de escrever é o poder que a gente tem sobre os personagens, né? Você tem poder, você se sente em determinado momento é até assustador, que você se sente assim um Deus, né? Você se sente um Deus. Você tem poder de vida e morte. Você pode a qualquer momento matar um personagem, depois ressuscitar. Você pode fazer o que quiser. Isso assusta, porque nossos traumas, né? De vez em quando eles querem se infiltrar lá dentro e fazer. Então a gente tem que seguir. Tem um autor chamado Stanislavski. Quem é, né? Stanislavski, que é considerado o pai do teatro moderno. Ele diz o seguinte, que um ator, para ser bom, ele tem que caminhar, né, sobre o personagem com a metade do seu ser e a outra metade ficar tomando conta daquele personagem, para não deixar que ele saia da trilha. Então é a mesma coisa que eu vejo do autor. Você tem que estar sempre observando para não deixar se envolver demais e deixar que muita coisa de você destrua aquilo que você está construindo. Mas escrever é uma coisa gratificante demais. E quando você escreve, você pensa no seu leitor ou você não se preocupa com o seu leitor? Eu digo isso porque aqui a gente sabe que quando você lança um livro aqui no Brasil e quando você vende 2.000 exemplares, você já é considerado um homem que vende muito, né? Porque esse livro se escreve muito aqui no Brasil. Mas quando você escreve um livro, né, um romance, né, você gostaria de que esse romance tivesse junto nas prateleiras, né, com outros romances. E no seu entender, qual é a maior dificuldade do livro no Brasil? É você colocar o seu livro na prateleira junto com os best-sellers que vêm de fora para cá? Na realidade é uma tristeza, né? A gente fica até triste quando fala disso, porque é uma tristeza mesmo, é uma luta muito grande. Acho que as pessoas no Brasil que escrevem porque realmente gostam de escrever, mas é um trabalho muito grande. Você leva 5 anos para escrever um livro, né? 5 anos para reformatar, para deixar ele no melhor possível, pensando, né, na pessoa que vai ler, o que aquela pessoa gostaria de ver, na idade da pessoa, fase. Você pensa em tudo sobre o leitor, né? Depois dessa fase você constrói o livro, aí depois chega a parte mais difícil, que é que você acha que é a mais difícil, que é você levar o livro para a editora, né? Aí você manda seu livro para várias editoras e eles nunca nem te respondem, né? Nunca nem te respondem. Claro. A única resposta que eles dão é assim: aguarde nosso retorno. Mas esse retorno nunca vem. Então você vai e faz o livro por conta própria, né? Você faz um trabalho, paga todo mundo bonitinho, faz um trabalho decente. Aí vai a vez de você levar para as livrarias. Quando você vai levar para as livrarias, você vai chegar à conclusão de que ainda você não lutou ainda, que a guerra está começando agora. Porque algumas livrarias querem que você faça uma empresa para poder ter uma distribuidora, para não ser... Rapaz, é complicado.